Olá, ouvinte da CBN. Estamos começando a terceira edição do podcast Estação Senai. Eu sou Beatriz Bruneta e estou aqui hoje com o Cal Kawasaki, consultor de pesquisa, desenvolvimento e inovação, e com o Fábio Lepre, analista de pesquisa e inovação, ambos do Senai Paraná. E eles estão aqui hoje para um bate-papo sobre desenvolvimento de produtos. Muito obrigado por estarem aqui hoje, sejam muito bem-vindos. Prazer é todo nosso. Pelo convite. O desenvolvimento de produtos é um investimento estratégico conferindo vantagem competitiva. Um design bem executado estabelece tendência, agrega valor e otimiza a produção. Compreender as etapas, o papel da engenharia e design, a prototipação contínua e os prêmios de design são fundamentais. Cal, para iniciar, poderia começar nos explicando qual é a importância de considerar o desenvolvimento de produtos como um investimento estratégico? Bom, então, como investimento estratégico, o desenvolvimento de produto, ele vem fazer com que a empresa tenha um diferencial competitivo perante seus concorrentes, né? Isso pode ser com uma série de fatores diferentes, seja ele como um produto com valor agregado, né? Você ter um bom projeto onde você tem um custo menor de produção e um faturamento maior em cima dele, né? Também o produto ele condizer com o que está acontecendo no momento. Então, quais são os produtos que são utilizados no momento da utilização desse produto? Com isso, a gente também consegue estar alavancando ali, né, as vendas. Então, muitas vezes a gente pensa, dando como exemplo, lá no passado lá a gente tinha computador, teclado branco, monitor branco, CPU branca e mouse branco. Aí com isso surgiu os primeiros celulares, que eram que cor? Preto, né? Então a pessoa chegava para trabalhar, colocava o celular do lado e aquilo ali tinha um ruído. Automaticamente a tecnologia que estava mais forte ali, o mercado que estava mais forte é quem estava ditando a tendência. Então com isso, o que aconteceu? Da noite para o dia todos os computadores ficaram preto. Aí depois a telefonia foi avançando, ficou com preto black piano. Então todo monitor, alguma coisa, tem um detalhezinho para que isso possa conversar. E quando a gente fala em desenvolvimento de produto, a gente já tem que fazer um projeto extremamente assertivo, onde ele consiga ser absorvido pelo mercado de uma forma imediata, né? E isso é um fator onde a gente analisa muito, não somente questão de produção ou de matéria-prima, mas sim um conjunto de uma obra inteira para realizar um projeto. E aproveitando um pouquinho que você falou em relação aos concorrentes, como que um bom projeto de design de produto pode diferenciar uma empresa perante os seus concorrentes? Bom, hoje, mais que nunca, acho que qualquer lugar que a gente está falando de inovação está falando tanto de registro de desenho industrial, como a patente de um produto, né? Então, isso também é um fator que acaba se tornando uma valorização ali da própria empresa, né, perante seus concorrentes, e também ela tendo uma liberdade maior de ditar as regras ali perante o mercado, né? Então, isso só acontece a partir de pesquisa e desenvolvimento, né? Então, uma empresa hoje que não tem lançamento de novos produtos, infelizmente ela está fadada ao fracasso, porque a velocidade, a mudança de mercado, o que o consumidor está querendo, né, novas gerações chegando aí com hábitos de consumo completamente diferentes, valores diferentes. Então, cada vez mais a gente tem que estar acompanhando ali o que está acontecendo para que não caia as vendas, né, da indústria. É muito rápido. Se você quiser complementar, fica à vontade. Claro. Você pode compartilhar exemplos de como um produto pode deixar de seguir uma tendência para se tornar uma tendência por meio do design? Bom, então assim, tem dois perfis de empresa. Tem a empresa que ela vai insistir em ficar copiando ali os seus concorrentes, né? Então, fazendo produtos similares. Que é mais fácil. Que é muito mais fácil, né? Aí você já tem ali uma relação de saber como é feito aquilo, né? Então a probabilidade disso dar problema na produção ou de não ter uma escala adequada, você vai reduzir. Mas ao mesmo tempo acaba caindo numa questão de pirataria, então isso é uma coisa que não é muito legal. Aí uma empresa onde ela está numa pesquisa e desenvolvimento constante, com certeza ela vai encontrar novas possibilidades, ela vai encontrar zonas de brechas ali dentro do mercado onde outras indústrias não estão explorando, né? E dessa forma você consegue ter um produto extremamente assertivo. E isso só acontece a partir de algumas metodologias de design que a gente vai incorporando ao longo das pesquisas iniciais,
né? Seja ela uma análise de concorrentes diretos, indiretos, uma pesquisa de observação do usuário, né? A gente conseguir entender qual que é a jornada do usuário, de que forma que ele vai utilizar esse produto, como que ele vai manusear, ergonomia. Hoje, mais que nunca, a gente busca produtos com tanto ergonomia física como a parte da ergonomia cognitiva, né? Então, de que forma que esse produto se relaciona com os seres, né? Ou com o ambiente, ou com o momento onde ele vai ser utilizado. Uma questão muito importante ali, de ter uma equipe de design forte, bem experiente, que nem a gente tem o carro lá, é para traduzir a necessidade do cliente. Então, o cliente a gente não fala necessariamente da empresa que busca a gente para fazer o desenvolvimento. A gente tem o cliente final. Quem vai utilizar isso? O que essa pessoa procura? Então, eu como representante aqui, mais da parte de engenharia, a gente não tem tanto essa visão da pessoa que vai utilizar. A gente tem que fazer aquele conceito funcionar. Mas a tradução das necessidades do cliente é muito o pessoal do design que faz, para entender o que aquela pessoa precisa, né, no fim das contas. E se vocês pudessem dar alguma dica para marcas que têm medo de arriscar e que gostariam de arriscar, por onde que elas podem começar? Que caminho seguir? Bom, então, falando de investimento em desenvolvimento de produto. Enquanto a empresa ela não tiver uma cultura de inovação e compreender que ela necessita estar desenvolvendo novos produtos a todo momento, né? E muitas vezes está sendo feito um projeto hoje para algo que vai ser lançado para daqui 2, 3, 4, 5 anos. Então, ninguém tem uma indústria para falar assim, eu tenho só mais um ano de vida. Não, a gente tem que pensar lá na frente, a gente tem que entender que virão novos consumidores ou temos que construir novos, um público novo, né, com novos consumidores e tudo isso. E isso está muito vinculado na pesquisa e desenvolvimento, né? Então, você conseguir ter essa relação de entender que precisamos investir em um projeto novo de produto e com isso a gente não vai precisar ficar brigando por preço. E sim, a gente vai passar a ter um produto com um valor agregado. E isso é uma grande diferença, né? É um diferencial competitivo absurdo. Uma coisa é você ganhar coisas vendendo na baseada. E pouquinho ali de cada um. Outra coisa é você ganhar na unidade, né? E claro que tem indústrias, tem públicos e produtos e produtos, né? Não estou falando que é uma regra todo produto ser um produto de extrema qualidade, qualidade sim, mas assim, dependendo do valor do produto em si, né? A gente tem público A, B, C, D e por aí, né? Todas essas variações. Então, ser assertivo. Isso eu acho que é fundamental. Na parte de conversar com a empresa que procura a gente, praticamente todos os projetos, principalmente os mais disruptivos, a gente tem que deixar o cliente maturar um pouco a ideia, conversar com ele. Às vezes a gente tem várias reuniões com os nossos clientes que a gente tem que continuar conversando sobre isso da inovação, porque as empresas elas têm essa tendência de querer o confortável. A gente faz isso há 20 anos, dá certo, então a gente vai continuar fazendo isso. Mas aí se perde o papel de liderança uma hora ou outra. Então essa disrupção ela é importante para isso e a gente tem que ir sempre conversando e fazendo ser entendido que isso é importante. E normalmente sempre tem na empresa um ou outro colaborador que tem uma ideia um pouco mais inovadora, que daí aceita assumir um pouco desses riscos e conseguir levar para frente essa inovação, né? Um ponto que eu acho que é interessante a gente ressaltar aqui também, muitas vezes a gente começa a se questionar, mas por que essa indústria ela não está gerando um novo projeto? Por que ela faz 15 anos que não tem um lançamento? O que está acontecendo? Geralmente é porque a diretoria da empresa, ou quem está tomando a frente ali, acaba sempre produzindo, olhando para algo que agrada ele próprio, né? E quando a gente fala em projeto de design de produto, a gente tem que fazer de uma forma empática. Então é o que o consumidor quer, porque afinal não é a gente que vai comprar esse produto, e sim um consumidor já estabelecido no briefing, né? Então é muito importante a gente tirar de eu gosto, eu acho, não é nessa relação. Então o design cada vez mais a gente consegue ser de uma forma assertiva, né? Eu até falo que ele se torna muito mais uma estratégia racional do que só esse criativo, do que algumas pessoas acabam achando que o design é. E não é isso, né? Então tem até uma grande diferença entre arte e design, né? Então o design a gente sempre busca produtos seriados,
né? A arte já é uma peça única, foi colocada em sentimento, é de fato o que o artista quer. Já o design não, a gente vai olhar o que o consumidor quer. Então tem uma certa diferença entre um e outro. Deixar um pouco os gostos pessoais de lado e pensar no público que você quer atingir. Exatamente. E quais são os principais fatores a serem considerados ao escolher os materiais e processos de fabricação para otimizar os custos e as margens de lucro? Tá. Bom, aí a gente tem alguns caminhos. Eu particularmente vou falar um pouco da minha parte, meu olhar de design. Aí acho que o Fábio depois consegue complementar aí com o olhar da engenharia. E a gente faz um casamento legal aí para conseguir chegar num consenso. Mas acredito que a gente tem a gente tem exatamente o mesmo pensamento. Então, não existe uma receita de bolo de falar, é esse material, é esse processo de fabricação. Não tem isso. Muitas vezes isso vai estar vinculado ao modelo de negócio da empresa, de que forma que ela funciona ali, o chão de fábrica. Então, a empresa pode tanto falar, olha, eu já tenho essa e essa e essa máquina. Eu possuo essas tecnologias e eu quero que vocês desenvolvam um produto a partir dessas tecnologias de produção, onde eu utilizo X material. Ok. Ou a empresa pode estar aberta em fazer uma aquisição de um novo maquinário, ou ela pode estar terceirizando esse ponto dessa produção, né? Então, acredito que assim, a escolha do processo de fabricação e dos materiais, inicialmente vai ter esses dois rumos. Posteriormente, a gente também precisa entender até que ponto o consumidor entende e percebe o valor agregado em relação à matéria-prima, em nível de acabamento, né? Então tem outros fatores também. Então, assim, não adianta a gente pegar e fazer uma Ferrari e fazer um motor de ouro. Quem está comprando não quer um motor de ouro, ele quer velocidade, quer escutar o ronco do motor. Então, ali, se a gente colocar ouro, a gente está só pagando mais caro para produzir e não vai ter a percepção. O consumidor não vai conseguir se conectar com aquilo. Então, de novo, né? Um olhar empático, entender o que o consumidor está enxergando e o que ele está buscando, e daí de forma pontual a gente ser assertivo na escolha tanto dos processos de fabricação como dos materiais. É muito importante a gente lembrar que, da mesma forma que eu falei que a parte de design eles vão entender bastante o que o cliente final quer, é criado então uma lista de restrições e requisitos. Os requisitos muitas vezes vêm do cliente e essas restrições às vezes vêm da empresa, de como vai ser, que nem o Cal comentou, o modelo de negócio, e isso inclui às vezes a empresa está disposta, que nem o Cal comentou, a adquirir um novo equipamento ou terceirizar a fabricação de algum item. Isso a gente sempre tem que levar em conta e entender essas necessidades e essas restrições antes de começar o projeto. Durante também a gente pode ir fazendo alterações. Do ponto de vista de engenharia, a gente não está olhando tanto nessa parte do valor agregado do cliente, porque isso já vem do design e tal, já vem um direcionamento para nós. O que fica muito importante para nós é a questão dos requisitos mecânicos, requisitos às vezes elétricos, de funcionalidade mesmo. Então a gente realiza simulações, vê se aquele material que a gente selecionou ele vai estar adequado para os carregamentos que a gente fala em relação àquela utilização. Então, tudo isso entra em vigor. E aí até o projeto das peças, do equipamento, ele tem que estar em função também do processo de fabricação. Isso altera-se muito, né? Hoje em dia tem as técnicas de manufatura aditiva, que a gente tem disponível também, né, até certo ponto. Então, a gente sempre tem que fazer a avaliação. Esse projeto ele tem restrição de custo. Então, a gente tem que ir para processo de fabricação com um custo menor, para materiais com um custo menor, para tentar bater esses requisitos. Então, tudo isso, a gente tem que estar fazendo um malabarismo, ali, um equilíbrio de várias situações para tentar atingir o escopo principal do projeto, que nem o Cal comentou. A Ferrari é a velocidade, é todo um design esportivo. Então, realmente, não adianta você pôr requisitos lá, não adianta você querer fazer uma Ferrari que tenha toda essa velocidade e que também consiga andar num terreno de barro. Você vai comprometer o outro requisito, né? Então você tem que focar bem no escopo do projeto, né? E quais são as etapas fundamentais em um processo de desenvolvimento de produto e como elas se relacionam entre elas para garantir o sucesso? Bom, então vou falar um pouco da forma que a gente trabalha, né? Então a gente tem ali design e engenharia, onde a gente trabalha de uma forma integrada. Então é uma equipe multidisciplinar, onde o design ele inicia com toda a parte de
pesquisa, as pesquisas iniciais, né? Então a gente vai olhar para os concorrentes diretos, quais são os indiretos daquele produto, a gente vai buscar entender as tendências daquilo ali, a gente vai buscar entender como que esse produto vai se relacionar com esse consumidor, de que forma que ele vai se interagir com aquilo, né? Como que ele vai funcionar, quais são as premissas funcionais que ele deve possuir ali. E com isso, tem toda uma relação de já ter alguns apontamentos, de você já ainda não está exatamente estabelecido, né? Qual o material que vai ser utilizado, qual o processo de fabricação que vai ser incorporado, mas já tem uma prévia, né? Então ali a gente tem a fase conceitual. Então a fase conceitual do produto a gente já consegue ter uma visualização de como ele vai ficar, né? Posteriormente a isso, é passado para a engenharia, aí a engenharia começa a fazer a parte do projeto mecânico, né? Então, a relação do projeto mecânico, ele já vem de fato apontando, olha, vamos ter que colocar mais parafuso, vamos ter que diminuir parafuso, vamos ter que aumentar a espessura dessa parede para dar a rigidez necessária, ou podemos diminuir e tudo aquilo, e vem tendo esse refinamento. E na medida com que vai acontecendo esse refinamento, a gente sempre tem que preservar o conceito inicial que foi colocado, porque esse é o grande desafio e é ali que vai fazer com que a gente gere uma inovação. E ao longo de todo esse processo, a gente tem da ideia até o produto, o protótipo final desse produto, a gente vai acumulando uma série de riscos, porque está sendo feita uma coisa inovadora, onde ninguém nunca fez, e estamos fazendo pela primeira vez. Então, entender como funciona tudo aquilo e conseguir dominar essa tecnologia tem um processo. E existe uma curva de aprendizagem. E para isso, o que a gente coloca ao longo de toda essa jornada? Prototipação. Então, a gente vai prototipando, né, uma série de fatores ali, não só o produto como um todo, mas sim pontos, né? Então, como exemplo, a gente já fez produtos médico-hospitalar, onde a gente simplesmente fez uma peça, pintou, e a gente começou a passar os produtos de limpeza que são utilizados dentro de um hospital. E isso para a gente é um protótipo. Vamos entender se essa tinta está condizente com o ambiente que ele vai depois ser submetido, né? Então, ao longo disso tudo, a gente consegue vir eliminando todas essas possibilidades de erros, né? E chegar de uma forma muito mais assertiva no final. Uma questão também é que com essa prototipação rápida, que a gente chama de Dirt Prototyping, a gente faz vários loops de desenvolvimento. Então não é feito só um conceito em função daqueles requisitos do cliente, né? São vários conceitos, a gente vai refinando, até todo mundo está de acordo. Uma coisa interessante do nosso instituto também é que eu, como uma pessoa da engenharia, eu participo das reuniões da construção do conceito. O Cal, depois, ele participa das reuniões que a gente faz da parte de engenharia, o pessoal que faz a construção, a montagem dos equipamentos, os testes, participam dessas conversas também, porque cada um tem um background diferente e todo mundo pode contribuir. Então a gente tem esse desenvolvimento integrado, realmente integrando todos os departamentos ali do nosso instituto. E esses loops de desenvolvimento acontecem em todas essas áreas. Então na engenharia a gente faz lá várias revisões do projeto mecânico. Simulou, não deu certo, vamos alterar aqui. Vamos alterar aqui, só que a gente leva em conta o conceito. A gente chama o Cal. O que você acha aqui? A gente precisa reforçar essa peça. Vamos pôr aonde? Vamos pôr aqui, porque daí ainda conversa com o que a gente precisa. A gente já fez projeto de peça plástica que a gente precisou. A gente tem que remover material aqui. Então vamos fazer aqui nas outras peças para conseguir conversar e criar o conceito. Não ficar uma coisa que fica... não ficar agradável aos olhos. Então, todos esses loopings, eles vão ajudando. E a todo momento a gente vai fazendo protótipos, né? Da menor peça que seja, para a gente não acumular riscos, né? Então, é uma coisa, ela é análoga à questão ágil, gestão ágil de projetos, que você vai fazendo vários loops ali de desenvolvimento, para não chegar lá no final, montar a máquina toda e descobrir que a primeira coisa da máquina já não funciona. Então, isso acontece diariamente, né, no nosso trabalho. E como que a colaboração entre o design e a engenharia é essencial no desenvolvimento de produtos inovadores? Bom, você não vai ter produtos assertivos realmente sem essa colaboração. Então, como dito anteriormente,
a gente da engenharia, a gente não é tão bom em entender os requisitos do cliente final. A gente consegue olhar, ter uma visão mais técnica daquela máquina e daquele equipamento, né? Então a gente consegue olhar o conceito e talvez prever, aqui talvez precise de um reforço. Aqui talvez a gente tenha que alterar essa nervura que vai dar problema na hora de injetar essa peça plástica. Então esse trabalho conjunto, a 4 mãos realmente, é meio que um conflito de interesses que às vezes a gente tem. Às vezes a gente tem assim, umas discussões que os dois têm que ceder um pouco, para mais ou para menos, só que a gente sempre busca entender a necessidade do cliente. E sem o design isso não acontece. A gente não tem esse know-how de entender essa necessidade do cliente. Então, isso é com certeza essencial. A gente não teria o sucesso que a gente tem nos nossos projetos sem essa parte forte que a gente tem no nosso Instituto do Design. Bom, eu acredito que são áreas extremamente complementares e não tem como ter uma e não ter a outra, né? Tem bastante discussão, acho que isso é legal também, dentro do processo ali de desenvolvimento, né? Então, como o Fábio falou, muitas vezes tem que ceder um pouco, mas daí tem uma negociação, então vamos tentar fazer isso aqui, chegar nisso, porque como eu tinha mencionado anteriormente, é muito importante a gente tentar preservar o conceito inicial, né? Então, e fica muito nítido quando uma empresa ela tem só engenharia e quando ela tem design e engenharia, né? Então, como exemplo, assim, né? Se a gente pegar Nokia, Motorola, eram empresas extremamente só engenharia. Os produtos funcionavam? Sim, né? A funcionalidade dele era ótima, né? Mas o apelo ali de experiência e tudo aquilo, aí se a gente pegar uma Apple, né? Ela já consegue transmitir toda essa relação, ela cria um universo e consegue fazer uma imersão do seu consumidor dentro de tudo aquilo que ela criou, né? E isso é uma estratégia traçada exatamente pelo design, mas sendo possível através da engenharia, né? Então, só o design por si também não existe, e só a engenharia por si também não vai existir mais, né? Então, acho que esse casamento aí, esse equilíbrio, acredito que é o que de fato consiga fazer que a gente tenha um grande sucesso ali. E a maioria das empresas possui os dois, ou geralmente é só um? Bom, aí também a gente tem perfis e perfis diferentes, né? Algumas empresas hoje, não só hoje, né? Algumas empresas, elas sim têm um perfil onde tem essas duas áreas ali, mas às vezes pode ser que a engenharia tenha uma força maior, ou às vezes o design tem uma força maior. Isso também não é muito interessante. O ideal mesmo é ter esse equilíbrio, né? Então, só que a gente nota ali uma certa tendência das empresas começarem sim a não tinha design, trazer design, né? Era só uma coisa relacionada a design. Não, precisamos agora de uma engenharia. A engenharia moderna hoje, ela consegue trazer excelentes resultados, né? Antes, o que de fato tinha que hiperdimensionar uma estrutura, vai ter que ser com uma chapa de X milímetros ali, né? Mas por quê? Porque a gente não sabe. Melhor pecar pelo excesso do que pela falta, né? Hoje já não. Hoje a gente, através de softwares, a gente consegue fazer uma análise ali estrutural, diminuir de uma forma drástica a quantidade de matéria-prima que é utilizada. Isso para o design também, a gente consegue trazer uma outra experiência para o consumidor, um produto mais leve, um produto que ele tem um impacto ambiental menor por estar utilizando menos matéria-prima, né? Então tem toda essa relação. Então, de fato, hoje é impossível a gente falar em desenvolvimento de produto isolando uma área da outra. Não existe esse muro. Só essa questão de fazer uma simulação bem feita, você conseguir otimizar realmente o produto, já é uma questão disruptiva por si só. A gente já teve projeto que a gente simulou e encontrou lá, esse tubo aqui a gente consegue diminuir essa espessura. E aí a gente apresenta isso para a empresa e aí eles têm até um pouco de dificuldade, mas a gente sempre trabalhou com esse tipo de espessura, a gente não tem nem o processo, às vezes, de soldagem para fazer com esse tubo. E aí a gente também tem essa questão de consultoria para daí melhorar esse processo produtivo da empresa. Então a disrupção ela acontece em vários quesitos ali, vários momentos do projeto, né? Esse foi um exemplo clássico que a gente
teve ali num projeto nosso, né? Então fala um pouquinho mais dessa importância na prototipação ao longo das etapas do desenvolvimento de um produto. Ela é totalmente essencial, né? A gente busca sempre prototipar etapas pequenas. Isso faz com que a gente vá eliminando riscos ao longo do projeto, né? A gente tem projetos para vários tipos de indústria, de vários tamanhos, de várias dimensões, não só o tamanho, dimensão física mesmo do projeto, né? Tem projetos ali de valores variados. Então, às vezes a gente tem algo que é puramente mecânico, às vezes tem uma integração eletromecânica também, às vezes tem programação, às vezes não. Muitas vezes a gente usa peças plásticas, metálicas, cerâmicas, de tudo. Então, quando a gente tem um projeto com uma complexidade alta, é bom a gente separar essa complexidade em várias caixinhas e isolar os problemas para conseguir ir resolvendo um de cada vez. Então, a gente consegue fazer uma cadeia de funcionalidades que a gente consegue daí isolar esse problema, testar ele, prototipar de forma rápida e conseguir falar, isso aqui está validado, está funcionando, podemos passar para o próximo. E aí, às vezes, a gente vai fazendo vários de uma vez, faz um de cada vez, vai desenvolvendo, até a gente ter a solução completa. Só que a solução completa ela não vai acontecer se a gente não isolar esses problemas. Porque, de novo, tem um risco muito grande da gente chegar no final, na época que a gente para estar testando, né, realmente validando a ideia, porque não quer dizer que, pela máquina funcionar por si só, que aquela ideia realmente se concretize. Isso ainda tem que ser validado ao longo do tempo. Então, a gente precisa dessas pequenas validações para chegar no final e conseguir realmente atingir o objetivo, né? O mais importante é o escopo do projeto, que ele vem de todas as outras conversas, de todas as necessidades, tanto da empresa e do cliente da empresa. Só para acrescentar, eu acho que é importante a gente colocar que a fase de prototipação, muitas vezes hoje a gente acaba escutando aí, né, em alguns lugares que a gente vai, ou de indústrias, achar que protótipo é impressão 3D. Então, a manufatura aditiva, sim, é uma forma, é uma tecnologia de prototipar. Mas todas as vezes que a gente tem a necessidade de prototipar algum ponto ali de um equipamento, de um produto, ou que seja o conjunto como um todo, a gente sempre vai fazer uma análise também de que forma que a gente vai realizar aquele protótipo, com qual material que a gente vai fazer aquilo, né? Por quê? Como o Fábio tinha colocado anteriormente, o Dirt Prototype, né? Então, o que é isso? O próprio nome já diz, né? Então, é uma prototipagem suja. Mas suja? Como assim? Não. Então, muitas vezes a gente utiliza materiais alternativos. Olha, será que eu preciso imprimir isso aqui? Se a gente pegar um papelão aqui, recortar e chegar aqui na volumetria, é só volumetria? Então vamos fazer assim, né? Tanto que o design lá no instituto, eu particularmente, muitas peças ali eu acabo esculpindo à mão, né? Então eu utilizo a clay, né? Que é a Roma plastilina, que é a mesma massa que é utilizada para a produção de um carro, né? Então é uma massa onde a gente consegue reutilizar ela várias vezes, né? Então vai esculpindo, depois a gente passa por um processo onde a gente consegue fazer a digitalização 3D, então a gente tem um scanner 3D, a gente vai conseguir captar essa malha e depois a engenharia vai receber aquilo ali, né? Então, dessa forma a gente consegue validar questões de ergonomia, já ter uma forma muito bem mais estabelecida, né? Algo que de fato converse. Então, a gente entende também que tem alguns toques ali manuais que não tem como fugir. Então, acho que a fase de prototipar é a fase que a gente mais tem contato físico com aquilo, né? Porque até então era só pesquisa ou só projeto, mas a partir do momento que a gente começa a prototipar, a gente de fato está materializando essa ideia. E eu acredito que esse que é o grande diferencial, né? De você conseguir, ao longo de todas essas etapas, ir prototipando e validando, e cada vez mais a gente vê que aquilo está surgindo. E quais são os principais desafios enfrentados ao otimizar os processos de fabricação para reduzir os custos e aumentar as margens de lucro? Tá. Bom, eu acredito que tem uma relação muito forte com engenharia também, essa parte, né? A gente tem que balancear várias variáveis ao mesmo tempo. Então, essa é uma parte muito crucial nessa diminuição de custos, né? Então, a gente tem que levar em conta todos os materiais, os processos de fabricação, se essa peça feita desse material dessa forma, ela vai atingir o objetivo dela dentro do equipamento ou não. Então, isso
que nem a gente está fazendo sempre um malabarismo, tentando equilibrar ali vários requisitos para chegar nesse objetivo. Então, às vezes a gente tem que ceder num ponto, ceder um pouquinho no outro, para daí conseguir realmente atingir o objetivo. Qual que é a relevância de receber os prêmios de design em relação ao reconhecimento do trabalho e à promoção do desenvolvimento de produtos? Então, ao longo ali do passar dos anos, a gente foi adquirindo, né, várias skills diferentes, a gente foi crescendo, né, tendo essa curva de aprendizagem, tendo um domínio. E de alguns anos para cá, a gente conseguiu receber prêmios de design, acho que todos os prêmios nacionais a gente tem, né? Então, ganhamos Museu da Casa Brasileira, Brasil Design Awards, o prêmio Bornancini de Design. Início desse ano, a gente conseguiu vencer e ganhar o selo, que é o IFE, que é o Fórum Internacional de Design, que acontece em Frankfurt, na Alemanha, onde é considerado como o Oscar do Design. Então, a nossa equipe ter projetado um produto onde ele ficou ao lado de produtos da BMW, da Apple, né, e de todas essas outras grandes marcas, para a gente é um reconhecimento muito grande, né? Acredito que não só de uma forma interna, mas também a gente conseguir mostrar que a indústria nacional tem poder para conseguir gerar produtos que têm uma relevância internacional, né? E que não estamos abaixo de ninguém, e sim, a partir do momento que a gente começa a trabalhar inovação, a gente começa a, de uma certa forma, nivelar ali e chegar ao nível de grandes indústrias. Eu acho que isso conversa também, porque o povo brasileiro, a gente não tem tantos recursos assim. Então a gente tem que ser muito inventivo, a gente já tem que ser muito inovador por natureza já. Então esses prêmios, eles mostram exatamente isso que o Cal falou, que a gente tem essa capacidade. E até a gente como engenharia, qual que é a relação com isso? Poxa, a gente também esteve nesse processo e é uma validação para nós também. Porque você pode perguntar, o engenheiro que fez as construções do Niemeyer, ele também teve um desafio grande ali. E, assim, não é o propósito ficar famoso ou não é bem esse o propósito, né? É uma validação e uma comunicação para as pessoas que o trabalho está sendo bem feito, que tem validade, que tem importância e que a gente consegue. O reconhecimento, exatamente isso. Quando vocês estão concebendo um produto, o que vem primeiro? A tecnologia e a inovação ou a aplicabilidade do produto que vai ser desenvolvido? Como que vocês pensam nisso antes de iniciar um projeto? Bom, eu acredito que não tenha quem vem antes ou quem vem depois, né? Acredito que tudo é um equilíbrio, né? Onde a gente tem que compreender de fato qual que é o propósito desse projeto, o que vocês querem. Quero de fato aumentar minhas vendas, ou preciso de um produto mais barato, ou preciso de um produto com valor agregado maior, ou preciso atender essa funcionalidade onde nenhum produto no mercado está conseguindo atender. Então, acredito que essa resposta ela vai estar muito vinculada ao momento no qual a gente retirar o briefing com a empresa. Então a parte do briefing ela é extremamente essencial. É o momento onde a gente tira todas as informações e aquilo, de fato, se torna o DNA daquele projeto. E a partir daquilo que vem, né, crescendo, né, e se materializando o produto. A inovação por si só, simplesmente inovar, ela tem que ter um propósito também. A gente não adianta, eu vou fazer uma garrafinha que normalmente é feita de plástico, de madeira. Então, mas por qual motivo? Eu quero ter um material que ele vem de uma plantação que é de uma área reflorestada, tem algum motivo ambiental, algo do tipo. Então, não adianta você simplesmente, que nem o Cal comentou da manufatura aditiva. Se fala muito na manufatura aditiva, mas tem que ter um contexto também. E a inovação é a mesma coisa, tem que ter um contexto, um porquê estar inovando e porquê essa é a inovação desse projeto. Está muito relacionado nisso. A aplicabilidade, muitas vezes a aplicabilidade é a inovação. E mudar a aplicabilidade é a própria inovação. Então, é mais nesse pensamento que a gente tem que ter. E para finalizar, como que nossos ouvintes podem entrar em contato para saber mais sobre o desenvolvimento de produtos e todo o trabalho que o Instituto Senai de Tecnologia em Metal Mecânica realiza? O Instituto está alocado aqui em Maringá,
ali no Jardim Leblon, tá? Para entrar em contato, pode ser através do telefone 449-8800-5221. A gente atende tanto por ligação como por WhatsApp. Vai ser um prazer imenso desenvolver um produto junto com você. Muito obrigada por essa conversa. Foi uma honra estar aqui com vocês hoje no podcast Estação Senai falando sobre desenvolvimento de produtos. Bom, a gente fica muito lisonjeado, né, de poder vir aqui falar um pouco do nosso trabalho e é uma honra estar aqui com vocês e poder falar cada vez mais de inovação, que é algo que o Brasil precisa demais. Foi um prazer imenso, né? A gente ficou muito contente com esse convite. Acho que é muito importante a gente conseguir transmitir o que estamos fazendo, né? Até para que as indústrias consigam compreender que podemos apoiá-los a estar trabalhando nesse fator de estar desenvolvendo novos produtos e buscando uma certa inovação. Então foi um prazer imenso aqui a gente poder estar participando desse quadro aqui com vocês. Obrigada, nós que agradecemos. Essa foi a 3ª edição do podcast Estação Senai, com o consultor de PDI Cal Kawasaki e com Fábio Lepre, analista de PDI, ambos do Senai Paraná. Eu sou Beatriz Bruneta, para a CBN.